Vamos lá, gente, então. Tem um videozinho, eu vou deixar ele mais pro final, tá? Para vocês verem como é que é feito, tá certo? Então, eu vou pular esse início. Vocês já viram, presenciaram alguém pegando um acesso vendo central? Eu Eu nunca. já. Já viram? Aonde? Eu no regional, lá em Araguaína. Que bom. Participou? Não. Tu lembra qual era a indicação do acesso? Professor, como assim? Por que estavam pegando o acesso nele? Ah, tá. É porque uma mulher estava com pneumonia e já tinha na mão, enfim, já tinha estourado tudo. Às vezes ela e tinha que tomar medicação. Ela estava muito cansada. Aí o único lugar que tinha era como é que é o nome? Jugular, né? Ele pegou, no caso, a jugular, né? Foi. Você lembra qual era a medicação que ela tinha que Lembro tomar? não, professor. Lembra não, né? Pois é, gente. Acesso venoso central é uma das opções de acesso que vocês vão ter no paciente, né? Esse acesso é pego exclusivamente pelo médico, né? Qualquer médico pode pegar esse acesso, não é cirurgião, não é vascular, qualquer médico pode pegar, deve saber pegar, né? Até para evitar algumas complicações que alguns coleguinhas fazem aí quando tentam iniciar medicações que não deveriam ser realizadas em acesso periférico. Pode até se iniciar no acesso periférico, mas logo, posteriormente, obrigatoriamente tem que pegar um acesso central para não acontecer flebite e alguma outra complicação que possa agravar o quadro do paciente. E tem gente que ainda deixa um tempo mais prolongado do que deveria, e esse tempo prolongado pode causar algumas complicações que vocês vão ver mais para frente, tá? Mas o ideal é que todo mundo saiba pegar um acesso venoso central. Tem algumas complicações, algumas são mais fáceis de acontecer, mas, como dizem no hospital, só não faz um pneumotórax quem não pega acesso, porque quem pega acesso um dia ou outro vai fazer. Não é o ideal, mas acaba acontecendo. Tem outras complicações também que podem acontecer, que a gente vai ver mais na frente, mas, assim, a que se destaca mais pela frequência é o pneumotórax. Pela técnica em si, é a que mais acaba acontecendo. No internato, vocês vão ter oportunidade de pegar. Eu vi alguns alunos lá internos que pegam muito bem já. Tem um rapaz lá que eu já vi pegar mais de 3 acessos, ele pegou todas as vezes sem complicação. E vai ser mão, né? Vai ser prática, mão e tentativa e erro. Infelizmente é assim que acontece. E vocês vão ter que aprender, né? Nem que seja na marra, todo mundo vai saber pegar um acesso venoso central. É um procedimento que gera algum cuidado, tem que ter alguns cuidados. Campo cirúrgico, esterilização, tem que ter todo um processo, é como se fosse um procedimento cirúrgico, né? Tem que ter todo um cuidado, uma paramentação, e vocês vão precisar de auxílio, que geralmente vai ser a técnica ou a enfermeira que vai auxiliar vocês. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Eu vou passar esses vídeos e eu boto no final, tá? Bom, o que é um acesso venoso central? É um catéter de grosso calibre inserido em uma veia no pescoço, na parte superior do tórax ou na área da virilha, que vai ser a femoral, para administrar fármacos que podem ser administrados por boca ou por acesso venoso convencional. Resumindo, é um acesso mais que vai pegar artérias, veias, no caso, mais centrais, que tem alguns fármacos, drogas vasoativas, dieta parenteral, acesso de hemodiálise, que são obrigatoriamente feitas nesse acesso, por riscos e complicações que podem ter se ela permanecer no acesso periférico, que quando vocês forem fazer mão dessas medicações, vocês vão ter que tentar fazer esse acesso. A capacitação da técnica... Oi? Você falando isso, acho que eu perdi um pouco a discussão. É só médico que pode fazer esse acesso venoso central ou... Acesso venoso central, só quem realiza é médico, tá? Qualquer médico pode realizar. Ok, mas tem alguns médicos que têm mais mão para isso. Quem são os médicos que têm mais mão? Geralmente quem faz, né? Quem faz muito acesso. Cirurgião,
Vascular, então, nem se fala, é o carro-chefe deles, pega muito acesso de todos os tipos, inclusive o central. Intensivista também pega acesso com muita frequência, mas, rotineiramente, no pronto-socorro, vocês vão acabar tendo que pegar, por quê? Porque vai iniciar medicações que não podem ser feitas em acessos periféricos, e aí vocês vão ter que fazer uso, tá? Então, assim, é uma técnica para a obtenção do acesso vascular fundamental para todos os médicos, todo mundo tem que saber. O acesso vascular é essencial, a administração de fluidos e drogas durante suporte avançado de vida, mas sua obtenção pode ser difícil no paciente gravemente doente. Por que é mais difícil no paciente que está mais grave? Vocês sabem? Vocês têm ideia do quê? Por que é mais difícil nos pacientes? Quanto mais grave, mais difícil é de pegar o acesso? Alguém sabe? Tem uma ideia? Por causa do estado. A instabilidade gera também uma hipovolemia, né? A tendência é que os acessos em si fiquem mais difíceis de pegar, porque o calibre vai estar menor, né? O paciente vai estar mais desidratado, os calibres das artérias em si, das vezes, vão estar menor, né? O que torna isso um acesso bem mais difícil. Mas, como indicação, todo paciente grave, uma hora ou outra você vai ter que usar. Por que pacientes graves? Vamos dizer que o paciente teve uma PCR. Você estava no seu plantão, seu paciente teve uma PCR. De imediato, para começar as drogas que você vai ter que fazer na reanimação, você vai solicitar para a enfermeira, ou então você mesmo vai pegar um acesso periférico. E vai fazer lá as drogas que tem que fazer para reanimar, vai correr volemia, vai fazer o que for para fazer esse acesso periférico. Quando o paciente voltar, quando você terminar a reanimação, o paciente voltou, você obrigatoriamente vai ter que pegar um acesso central. Por quê? Porque vai ter que começar a sedação, vai ter que transfundir o paciente, vai ter que correr PVC, que é pressão venosa central, vai ter que iniciar uma droga para regularizar a pressão, ou para regularizar o ritmo cardíaco, o batimento, e essas drogas têm que ser feitas num acesso central, por conta dos riscos que pode acontecer. Então, quando vocês tiverem um paciente grave, um paciente instável, que acabou de voltar numa PCR, se ele não tiver um acesso central, vocês vão ter que pegar, para garantir que essa medicação corra de uma melhor forma e que o seu paciente tenha o melhor resultado com a droga que você indicou para ele, tá? Durante a ressuscitação cardiopulmonar, o tratamento de choque, o acesso à escolha de veia periférica, de preferência 2 veias de grosso calibre, utilizando catéteres curtos e grossos. Caso não consiga obter o acesso venoso periférico, prontamente, em poucos minutos, a via intraóssea deve ser estabelecida. O que está dizendo aqui? Que de preferência a gente vai pegar um periférico. Se não conseguiu, pode ser via intraóssea, tá? Pode realizar a medicação e, posteriormente, vai ser pego o acesso central. Logo após o início da ressuscitação, deve-se obter um acesso venoso central, que proporciona uma via segura para a administração de fluidos e drogas e possibilita a monitorização da pressão venosa central, que é a PVC. Se as atividades de obtenção do acesso venoso periférico, intraósseo central não forem bem-sucedidas, deve-se proceder à dissecção venosa. Essa dissecção venosa já rotineiramente não vai ser com vocês, tá? Vai ser com um especialista, no caso vascular. O que está dizendo? Que se você não conseguir pegar um central e você não tiver alguém para lhe auxiliar, porque acontece muito do paciente, do médico não conseguir pegar e chamar um colega para tentar pegar para ele. Não é anormal, tá? Vocês, no começo vai ser difícil, como todo começo é difícil. E se vocês não conseguirem, não tem problema nenhum vocês chamarem um colega de plantão para tentar pegar para vocês. Muitas vezes vai ser o cirurgião ou alguém que tem mais experiência, até o cirurgião vascular. Caso não consiga pegar esse acesso, vocês têm que acionar o serviço de cirurgia vascular para que ele possa fazer a dissecção dessa veia. É incomum acontecer isso? Em adultos, sim. Pacientes neonatais, pediátricos, não é tão incomum solicitar que o vascular vá lá fazer uma dissecção de veia, tá? Porque é mais difícil de pegar, é um procedimento mais complicado. Se o paciente ou se a criança tiver
acordada, é mais difícil ainda. Então é indicado que leve para o centro cirúrgico, faça ali um cheirinho de anestesia nele, para ele ficar calmo e conseguir pegar. Então vai ser um processo literalmente cirúrgico no ambiente do centro cirúrgico, nesses casos desses pacientes pediátricos e neonatais, e que demanda do mão mais experiente, que no caso vai ser o cirurgião vascular, tá? Antes, aqui em Altamira, antes de ter o serviço de cirurgia vascular, que aqui em Altamira a gente tem 2 cirurgiões vasculares, e os 2 são professores de vocês, ou vão ser em algum momento, que é o Dr. Renan e o Dr. Mário. Quem pegava esses acessos aí até em crianças era o cirurgião geral. Quando tinha que levar para o centro, ele assumia a responsabilidade, porque era o serviço de cirurgia que era a mais capacitada, vamos dizer assim, para fazer isso no centro cirúrgico. Após o serviço de vascular ser instalado no hospital, aí as coisas mudaram, é um serviço específico da vascular e acabaram indicando para eles, tá? Então, sempre que tiver que ninguém conseguir pegar, que tiver que fazer uma dissecção venosa, vai chamar o vascular. Antes, o Dr. Mário já fazia parte da equipe de cirurgia geral, né? Então, como ele também é vascular, acabava sobrava para ele, né? Mas, assim, no geral, todo cirurgião pegava. As indicações. Indivíduos que se encontram em condições de instabilidade hemodinâmica, a taxa de difusão deve ser controlada de modo que o acesso a vasos de alto fluxo é condição indispensável. Então, pacientes que precisam fazer alguma medicação em acessos que tenham alto fluxo, acessos mais centrais, é indispensável que seja pego o acesso. E ainda pacientes que tenham que fazer uso de drogas como noradrenalina, adrenalina, deve ser administrada quando em infusão contínua somente por acessos centrais, sendo que a dopamina e a dobutamina são aceitáveis em periféricos, porém, idealmente deveriam ser administradas em veias de alto fluxo. O que acontece? Na hora da parada de uma PCR, vocês vão usar muita adrenalina em acessos periféricos, se o paciente não tiver um central. Mas se for para usar de forma contínua, geralmente não usa adrenalina de forma contínua no adulto, sim na pediatria, na neonatologia, eles usam. No paciente adulto, a droga aí que é usada contínua é a nora, a dobuta também é usada lá, dopamina e adrenalina são mais usadas em neo e pediatria. Mas sempre que você for usar, no geral, sempre que você for usar uma droga vasoativa, o ideal é que ele seja realizado num acesso central, tá? Pode iniciar num periférico? Pode. Se o paciente não tiver nenhuma, se tiver que fazer mão dessa droga para salvar a vida do paciente, você vai fazer. Pode usar por muito tempo? Não, não é o ideal. Geralmente o pessoal tenta pegar de imediato, tá? Após estabilizar, eles já tentam pegar. Mas já vi casos de pacientes que passaram mais de 24 horas com nora em doses até altas, no acesso periférico, e complicou. Fazer o quê? O CRM é do cara, né? O cara quis deixar assim, não quis tentar, fazer o quê, né? Mas vocês, sabendo disso, não vão fazer isso, tá? Quando vocês estiverem lá na UPA, aqui de Altamira, ou em qualquer lugar que seja, vocês não vão chegar com o paciente lá na UTI, com acesso com nora em dose alta, em acesso periférico, que já estava lá desde a noite passada. Então, sempre tentar buscar que o acesso ideal seja indicado e seja pego, né? Pelo menos tentar, vocês têm que tentar, gente, pelo amor de Deus. Não quer dizer que vocês vão conseguir de primeiro, ou que vocês vão conseguir, mas vocês têm que tentar pegar o acesso. Vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Se vocês vão conseguir ou não é outra questão. Mas o ideal é que tentem, né? E por que o pessoal tem tanto medo de pegar acesso central? Pela falta de prática, né? Eles só pensam na complicação que pode ter, uma arritmia, um pneumotórax, um hemotórax, mas não pensam na complicação que pode ter se vocês não tentarem pegar esse acesso, na flebite que vai ter ali, vai formar um coágulo, vai fazer, sei lá, um trombo que vai se deslocar para o pulmão uma hora e vai fazer uma TEP. O pessoal só pensa que no risco do acesso, né? E por ser um procedimento cirúrgico, e a resposta dessa complicação geralmente ser cirúrgica também, que vai ser, no caso, fazer um dreno para drenar um pneumotórax, o pessoal fica com receio de fazer. Tem serviços que não têm acesso venoso central. Assim, na UPA não é o ideal ter acesso venoso central. Por quê? Porque a UPA não é para receber pacientes graves desse jeito, é para estabilizar
e mandar embora para um serviço especializado. É o que acontece? Não. A UPA fica internado, o paciente na UPA fica. Na época de Covid, então, foi o que mais teve, foi paciente internado. Paciente que fazia uso de droga, que fazia sedação, que fazia transfusão, que fazia tudo que deveria ter no acesso central, mas que não tinha. Não era costume deles, não era perfil do serviço, e também não buscaram aprimorar para tentar implantar o serviço lá, e acabou que ficou nesse periférico. Muitas vezes fica mais complicado de fazer muitas medicações no periférico, tá? Não é o ideal. E o paciente acabava que ou não se dava direito, ou então a droga vasoativa não fazia o efeito que deveria fazer, como se tivesse no central, e o paciente vai aos poucos se deteriorando ali, piorando, se agravando, por conta de um acesso, que teoricamente todo médico tem que saber pegar, tá? Pacientes ainda que o uso do trato de medicação gastrointestinal é impossível ou insuficiente, pode-se lançar mão do uso de soluções de nutrição parenteral, que devem ser administradas em vasos de alto fluxo, pelas características de concentração dessas soluções. O que é nutrição parenteral? O paciente não pode fazer alimentação nem via oral, nem por sonda, tem que fazer medicação, tem que se alimentar por via parenteral. O nutricionista, junto com o médico, vai prescrever essa nutrição parenteral, mas a via de acesso é por um catéter venoso central, o médico tem que pegar. Geralmente, quando chega nesse estado de ter que fazer uma solução parenteral, o paciente já está muito grave e já tem esse acesso por conta das outras drogas. Mas caso chegue ao ponto de vocês terem que indicar a nutrição parenteral e o paciente não tenha ainda esse acesso venoso central, não pode fazer no periférico, tá? Tem que ser obrigatoriamente fazer no acesso venoso central. Não sei se vocês conhecem a nutrição parenteral, não vendem em Altamira quando tem que fazer. Geralmente o médico solicita para o setor de compra, junto com a nutricionista, é feita uma comissão ali rapidinho, e essa solicitação de compra desce lá para a farmácia central aprova com o financeiro, e é solicitado, no caso de Altamira, vem de Belém, tem os dias certos da semana que você pode solicitar essa nutrição, e ela tem um prazo de validade, eu não sei quanto tempo é, mas eu acho que é 72 horas. Então, imagina aí, é uma coisa cara, tá? Mais de R$1.000 uma nutrição dessa. Vem já no tempo mínimo, ali perto de esgotar, porque vem de Belém, tem dias certos para vir, tem que casar com o voo de Altamira. E quando chega, geralmente tem 48 horas para estragar, né? Para descartar, porque venceu. Então, tem que ter um acesso bom para poder fazer isso. E tem casos que o paciente tem tanta droga distribuída, tem aquela árvore de Natal montada inteira que tem que pegar mais de um acesso. Mesmo tendo 3 vias ali, já vi paciente com 2 acessos centrais. Acontece. Não é tão normal, mas acontece. Depende muito da quantidade de droga que o paciente tem ali para receber, tá? Determinadas medicações e substâncias devem ser administradas em vasos de alto fluxo, pelo potencial de lesão e indução de flebite, nas veias periféricas, soluções concentradas de cloreto de potássio, fenitoína, amiodarona, claritomicina, quimioterápicos, entre outras, devem ser feitos. Ainda tem indicação em pacientes que fazem uso de marcapasso transvenoso, é uma indicação de punção venosa central. Então, são algumas das indicações que você obrigatoriamente tem que conseguir pegar um acesso para poder realizar, tá? A incapacidade de aquisição do acesso venoso periférico, sendo este indispensável, é indicação de acesso venoso profundo, sendo as condições que podem interferir com essa acessibilidade as mais diversas, desde extensas lesões sobre a superfície corpórea do paciente, a ausência de veias funcionáveis, por edema e intensa desidratação. Então, quanto mais desidratado o paciente tiver, mais complicado é de pegar um acesso venoso periférico. E mais complicado também de pegar um acesso venoso central. Porém, o periférico, geralmente quem pega é os técnicos e enfermeiros. Quando eles não conseguirem um paciente grande queimado, que tem aí, sei lá, 80%, 90% do corpo queimado, não vai conseguir pegar um acesso venoso periférico, vai ter que ser um central. Então, o técnico e o enfermeiro vão tentar ali pegar onde der. Se não conseguirem, por queimadura, por hiperemia, por edema, pacientes edemaciados, fica muito difícil de pegar periférico.
e central também, mas tem que ter um acesso. Se o enfermeiro não conseguir pegar esse acesso, geralmente, se não estiver fazendo uso de nenhuma medicação que seja indicação de central, o médico até tenta pegar um periférico ali, tenta junto com eles. Se não conseguir, tem que partir para o central, tá? Se vocês não conseguirem pegar o central, tem que chamar alguém que consiga. No caso, vai ser o vascular, para tentar pegar esse acesso, porque o paciente tem que ficar com uma via boa para poder fazer as medicações. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, que estiver grave, nesse ponto, não vai estar acordado, né? Vai estar desacordado, vai estar desconfortável, não vai conseguir tomar remédio por estar sedado, pelo nível de consciência estar baixo, e tem que ter um acesso que garanta que seja realizar essas medicações. Caso o enfermeiro e o técnico não consigam, o médico vai assumir a responsabilidade de pegar esse acesso. Pode ser o periférico, pode ser o central. Pacientes que têm irritação na pele, inflamação, como eu falei, queimaduras, são eletivos já para pegar a central de cara. Porque tu vai mais tentar ali e não conseguir, vai ser mais tentativa de furada no paciente, então já parte logo para um central, tá? Contraindicações de acesso venoso central: infecção da pele ou do tecido subcutâneo local, próximo ao local proposto para a punção, alterações anatômicas e estruturais, como tumores, aneurismas, trombose venosa profunda, aparente ou confirmada, que possam tornar o procedimento impossível ou perigoso, e alterações na coagulação sanguínea devido às medicações ou patologias. Por que que essas alterações de coagulação é contraindicação? Porque, assim, tu pega um acesso no periférico, conseguir estancar é muito mais fácil. Por ser um acesso central, o volume de sangue, a vazão é muito maior. Então, você conseguir estancar um sangramento de um paciente que tem um problema de coagulação é muito mais difícil, tá? Então, esses pacientes, vocês preferencialmente vão pegar o periférico e tentar administrar as medicações que der ali. Caso seja necessário, e vamos dizer, o paciente faz uso de heparina por um problema de coagulação, o ideal é que você fale com o responsável, se o paciente for dialítico, por exemplo, fale com ele para tentar reduzir essa quantidade de medicação que possa piorar esse quadro, ou então você mesmo vai suspender da prescrição do paciente, passar um tempo ali sem fazer essa medicação para tentar pegar esse acesso. Agora, se for um caso patológico, o paciente tem problema de coagulação por alguma patologia, aí vai ficar mais complicado, mas você vai ter que tentar fazer da forma mais segura possível, tá? Esses problemas de trombose venosa é pelo risco de deslocar o trombo, né? Como você vai perfurar ali para pegar o acesso, tem um risco de você bater com o guia nessa trombose e acabar virando um tépia, o trombo acabar se deslocando e complicar o paciente, tá? É normal? Não, nunca vi. Nunca vi uma complicação desse tipo, de ter uma trombose e você pegar e complicar. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, não é comum, não. Até porque sinais de trombose, dor, rubor e edema são bem visíveis. É palpável ali que tem uma hiperemia na área e você logo vai tentar evidenciar, tá? Utilize essa via com mais experiência por parte do profissional, então vocês geralmente vão tentar fazer em todas, né, para aprender, mas quando vocês pegarem mão em uma área, em uma via, vai ser a área que vocês vão utilizar mais, por prática, né? Quando você aprende a fazer uma coisa, você só quer fazer daquele jeito. Então, quando você tiver mais afinidade, mais facilidade com essa via, vai ser a via que vai ter menos risco para o paciente, porque você vai ter melhor mão. Você preferencialmente vai dar preferência para essa via. A não ser que tenha algum fator que complique, que você pegue naquela região. Aqueles que eu já falei, e aí a gente vai tentar as outras vias que sejam possíveis. Caso tenha um risco de lesão e sangramento, preferir sítios compressíveis. Quais são esses sítios? Acesso femoral e técnica de passagem periférica, jugular externa e antecubital, tá? O que está dizendo aqui é isso. Se o paciente tiver problema de coagulação, tentar colocar num acesso femoral ali, que vai central femoral, né? Que vai ser uma área que vai ficar mais fácil de comprimir. E se não der certo, se você tiver que fazer
mesmo com o risco que tem de flebite, de tudo mais, se for uma droga indispensável para aquele momento, para salvar a vida do paciente, você vai optar por periféricas de mais grosso calibre. Qual é? Jugular. Jugular é mais fácil de pegar, o calibre é maior, é o que o enfermeiro tem mais prática em pegar das periféricas de grosso calibre, então eles já pegam muito bem. Se eles não conseguirem, vocês vão tentar pegar. Essa outra aí eu quase não vejo ninguém pegar, não é muito fácil de pegar, não. E nem muito prático, o pessoal lá no hospital mesmo não gosta muito de pegar, não. Jugular, os enfermeiros pegam bem, tá? Como por ser periférica, eles podem pegar. O técnico não pega essa jugular. Se ele não conseguir uma periférica ali mais distal e tiver que fazer uma proximal ali de jugular, ele chama o enfermeiro para pegar. Se o enfermeiro não conseguir, ele chama o médico, né? Se possível, desconectar o paciente do ventilador. Oi. Então, jugular é periférico? Jugular é periférico. Carotídeo. Não, jugular aqui é uma periférica, não é central, não, tá, gente? Pulso é central, mas quando você vai pegar um acesso, pega com um velcrozinho normal de acesso periférico. Os enfermeiros pegam muito isso aí. Na hora da parada, eles pegam bastante. Se o paciente chegar lá sem nenhum acesso e tiver que fazer uma adrenalina, por exemplo, ou tiver que correr um soro rápido ali aberto, que provavelmente vai estourar ali numa periférica nele no braço, os enfermeiros já correm logo para pegar uma jugular, tá? O técnico até tenta pegar ali uma mais distal, mas vai fazendo as outras medicações, mas essas drogas que precisam ser mais centrais, eles acabam pegando na jugular e colocando também na jugular essas drogas, tá? Corre melhor, corre mais fácil e tem um efeito mais imediato, tá? Mas jugular é periférica, tá? Os enfermeiros podem pegar, sim. Podem e pegam muito bem, eles têm muita prática nesse acesso. E por ser mais fácil também, né? É muito mais calibroso, o fluxo é bem maior, eles têm uma certa facilidade de pegar. Só não pega técnico, tá? Técnico não pega esse acesso, mas o enfermeiro pega. Técnico até sabe, eles só não se arriscam pelo risco de complicar, né? Por ser mais central ali, mas tem maior risco de complicar, eles acabam preferindo deixar para o enfermeiro. E sempre que vocês forem pegar um acesso central, se possível, desconectar o paciente do ventilador mecânico ou reduzir as pressões do ventilador, em especial na punção de risco para pneumotórax, como são os casos da veia subclávia, tá? Então, sempre que vocês forem pegar, se o paciente estiver na ventilação mecânica, principalmente nesse caso de subclávia, vai solicitar que alguém que esteja te auxiliando ali desconecte do ventilador até você passar o guia. Depois que passar o guia, não tem problema, aí conecta de novo o ventilador, é coisa rápida. Por quê? Porque diminui o risco de fazer pneumotórax, que é a complicação mais comum que acontece no acesso. E aí você usa a mão dessa técnica, dessa artimanha, né, para diminuir o risco dessa complicação. Quer dizer que não vai acontecer? Não. Mas diminui o risco, e se diminuir o risco é melhor fazer, né? O que acontece muito lá na UTI é quando o médico vai passar, já tem ali uma galera ajudando ele, tem os técnicos com a medicação, passando o acesso para o médico, e quando chega nessa parte de desconectar o ventilador, a grande maioria dos médicos chama o fisioterapeuta, que ele desconecta lá rapidinho, até para vigiar se vai, quando conectar de novo, se vai estar funcionando normal. E quando ele termina de passar o guia, aí eu conecto de novo e vejo se está tudo bem, tá? Mas é comum isso acontecer. Nas indicações não urgentes, administrar plasma, plaqueta, ou simplesmente desligar a infusão de heparina, por exemplo, por um intervalo de tempo adequado para proceder com a punção com menor risco de complicação. Acontece muito isso, gente? Não. A gente sabe que na teoria é isso que acontece, mas nem sempre no serviço que você vai ter vai ser possível fazer tudo isso. É o ideal que aconteça, mas dificilmente o paciente que vai só pagar um acesso central, mesmo que seja num caso não urgente, se não tiver com plaquetas baixas, vai passar tudo isso, vai fazer plasma, plaqueta, não vai fazer, até porque aqui é complicado de chegar, não é fácil, nosso hemopa aqui faz muita coisa com a pouca estrutura que tem, e não é fácil de conseguir esse material assim, não. Então, assim, se o paciente tiver uma plaquetopenia ali severa, abaixo de 30 mil, 50 mil, beleza, eles fazem.
Mas se for rotina, não urgente, o paciente só vai iniciar alguma coisa que tem que fazer no central, não é comum passar isso não, tá? A heparina, sim. Eles sempre tentam desligar a heparina, tirar, né? E deixar que passe o tempo de absorção ali do organismo para poder fazer. Mas esse negócio de passar plaqueta, plasma, não é tão comum, não. É o ideal, mas na prática médica vocês vão ver que não vai ser sempre assim, não, tá? Não há uma determinação específica dos níveis seguros, dos tempos de coagulação ou contagem de plaquetas, mas sempre vai ter que ter um bom senso por parte do profissional, né? E ele que vai dizer que se tem ou não condição de fazer esse acesso. Vocês que vão ter que fazer essa triagem e tentar ver a indicação, o custo-benefício para o paciente. Mas, de qualquer maneira, contagem de plaquetas abaixo de 30 mil podem estar associadas a sangramento que tragam risco de morte. Então, se o paciente tiver ali menos de 30 mil plaquetas, o risco de sangramento é grande. Por ser um acesso central, aumenta mais ainda. Então, geralmente, com 30 mil, o paciente não vai nem para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia. Nem que seja a cirurgia mais simples possível. Uma traqueostomia, o paciente não vai para o centro fazer tráqueo, que é um procedimento, teoricamente, bem simples, com 30 mil de plaqueta. Eles vão pedir para fazer plasma, plaqueta, tentar corrigir isso, e quando tiver um patamar seguro, eles tentam fazer. A mesma coisa acontece com acesso. Se tiver ali na casa dos 30 mil, tem muito risco de sangramento. E o paciente sangra por tudo, né? Você vai ver um paciente que esteja com 30 mil plaqueta, que esteja entubado, o paciente sangra no tubo, o paciente sangra no acesso periférico, o paciente, já vi paciente sangrar pelos poros, só por estar com plaquetopenia severa. Então, assim, se ele já tem esse sangramento recorrente por coisas mais simples, o que dirá com acesso central, né? Então, nesse caso, sim, vai ser indicado que você tente corrigir esse quadro de plaquetopenia severa para tentar pegar o acesso posteriormente, tá? Tem alguns tipos de acesso, pode ser duplo, triplo, ou então só um lumen. Quando os médicos vão pegar lá no serviço que eu trabalho, geralmente eles preferem pegar logo esse duplo ou triplo, tá? Por quê? Porque dá de botar mais drogas aqui. Se você pegar um que só tenha um guia, só tenha um lumen, o número de medicações que podem ser feitas aqui reduz, né? Então, o risco de você precisar pegar outro acesso pelo volume de drogas que ele esteja fazendo é maior. E, assim, tem algumas medicações, plaqueta, transfusão hemodinâmica, transfusão sanguínea, nutrição parenteral, precisam de uma via específica, né? Então, assim, se você for fazer transfusão de nutrição parenteral, essa via vai ser exclusiva para essa nutrição. Assim como a transfusão de hemácias ali, de plaquetas, vai ser exclusiva para ele. Você não vai colocar outra medicação associada aqui. Então, tem outro acesso ainda central aqui, outro lumen, que vai poder ser instalado essas medicações, nora, ou o que for aí, de sedação, que seja feita ali no central, tá? Então, o ideal, se você for pegar o livro, é que quanto menos lumen, melhor para o paciente. Mas o que acontece na prática é que o pessoal pega pelo menos de 2. Por quê? Porque o paciente grave vai precisar de vai ter mais de uma medicação que vai ser necessária que seja feita ali nesse central. Então, se tiver uma medicação que seja dedicação exclusiva ali, que tem que ser só para ela, esse acesso, já tem a outra via de administração de medicação, tá? Então, no hospital, o pessoal quase não pega isso aqui. Geralmente é daqui do 2 para o triplo, tá? Aqui tá os tipos, né? Os catéteres mais comumente utilizados são o triplo. O duplo, quer dizer, o calibre pode ser de 3, de 3,5, de 3 geralmente recém-nascidos, em RN, em lactentes acima de 30 dias aí é de 3,5, e de 5 a 8 em crianças maiores e adultos, tá? O comprimento do catéter deve ser determinado pela profundidade de inserção em relação aos pontos de referência anatômica do paciente, e como o risco de infecção aumenta proporcionalmente ao número de lúmenes, o catéter deve conter o menor número de lúmenes necessário. É aquilo que eu falei. O ideal é que seja o menor número de lúmenes, mas o pessoal geralmente pega 2. Porque senão vai chegar uma hora que vai aumentar tanto o número de medicação ali, que você vai ter que deixar ali uma exclusiva para correr lá uma transfusão,
mas a droga tem que continuar correndo, a noradrenalina tem que continuar correndo. Você vai voltar lá para o periférico, a indicação não é que seja no central, então você já pega ali um catéter que tem ali o duplo para poder facilitar até seu trabalho, né? Vias de acesso. Quais são as principais vias de acesso? Na veia cava superior, a principal é a veia jugular interna, tá? Que tem alguns acessos, pode ser anterior, intermédio ou posterior, e a veia subclávia também, que pode ser infraclavicular e supraclavicular. Qual é a melhor via? Depende de você. Depende da que você tem mais prática, depende da que você tem melhor contato. Você é que vai indicar o acesso. Por experiência, veias jugulares ali, internas, tá? Não externas, a central, interna. Em pacientes intubados, na verdade, em pacientes que estão mais traqueostomizados, pode acontecer de ficar complicado você passar o cadastro da traqueostomia e também ter o acesso aqui bem próximo. Tem um risco maior de tracionar, de perder curativo, de infeccionar, mas acontece, é muito comum pegar a prática do médico, né? Então ele que escolhe. Mas essa subclave aqui tende a ser mais fácil o manuseio por parte da equipe, tá? Por que por parte da equipe? Porque na hora dos cuidados ali, é mais fácil de você tracionar uma jugular, porque as meninas mexem muito aqui no pescoço do paciente, para fazer a limpeza. Nossos pacientes tendem a ter um bom número de traqueostomizados, que tem que fazer troca do cadastro, troca do curativo da tráqueo, das gases que fazem a proteção aqui do pescoço do paciente para não machucar. E com essa mobilização mais intensa ali no pescoço, fica mais fácil de acontecer um acidente e acabar perdendo ou tracionando esse acesso, tá? E aí fica mais complicado de manipular. Na subclávia, como é mais limpa, em uma área mais livre, tem poucas coisas que interferem ali, o máximo um eletrodozinho ali, fica mais fácil de manipular, tá? Na prática, para os técnicos ali, para os enfermeiros, fica mais fácil de fazer manutenção, mobilização do paciente por essa veia aqui. Mas não é exclusividade, tá? Vocês vão pegar que tiver mais facilidade para vocês. O resto da equipe tem que se adaptar à sua prática e que for melhor para o paciente, tá? A via de acesso ao território da veia cava inferior é feita através da punção da veia femoral, tá? Acesso cujas grandes vantagens são a relativa facilidade de aquisição, fato de ser um sítio compressivo e não necessitar de mobilização cervical ou de decúbito horizontal. Femoral é mais fácil de pegar? Tem muita gente que acha que sim. Vai ser mais fácil para vocês? Não sei. Quando vocês forem para a prática lá, vocês vão ver qual é o sítio que vocês vão ter mais facilidade. Com certeza, o professor da prática lá vai dar os possíveis para vocês e vocês vão tentar pegar o que vocês acharem mais fácil. Femoral tem essas vantagens, né? É um sítio mais compressivo, então se acontecer alguma complicação de sangramento, vocês ficam mais fácil de fazer essa coagulação sanguínea ali por compressão. Tem a questão também do posicionamento, que não tem tantas posições específicas para fazer como na jugular interna e na subclávia, tá? Vocês vão ver que quando forem fazer, principalmente jugular ali, tem alguns posicionamentos, botar um coxinho para deixar o ombro mais elevado, o posicionamento da pescoço, a anatomia do paciente no triângulo ali é mais complicado, e na femoral não tem tanta complicação com isso. Tem muitos pacientes que têm femoral lá no hospital. Pacientes que ficam lá há muito tempo tendem a ter isso aí pela facilidade dos profissionais de pegar. O paciente é ruim, se o paciente estiver desacordado, não tem tanta complicação. Mobilização também dos pacientes não tem problema aí não, fica fácil de manipular, tá? E para vocês fica fácil de pegar, né? Então é um acesso que provavelmente vocês vão ter muita facilidade de pegar e tem essas vantagens em relação às outras de poder, numa complicação de coagulação, ser mais compressível e você conseguir estancar mais fácil, tá? Além desse fato aí de você não ter tantas posições para arrumar o paciente para poder pegar esse acesso.
As técnicas aí, o que, que vai ter, o que, que vai acontecer? Vocês vão ter que posicionar o paciente, né? Trendelenburg, coxinha nas escápulas para melhorar o membro e a adução, tração do membro, quando vocês forem passar o acesso, vocês vão solicitar que o enfermeiro ou técnico, quem estiver auxiliando vocês, faça essa tração. Além disso, você vai ter que estar todo paramentado, luva, gorro, máscara, capote, vai ter que fazer asepsia, geralmente a clorexidina, vai ter que ter um campo cirúrgico, vai ter que fazer anestesia local. Vocês vão ter ali, em média, 3 chances, tá? Por local, para tentar pegar esse acesso. Vai ter que checar ali o retorno venoso quando colocar. Além disso, vai ter que fazer a fixação e o curativo de início é de vocês, tá? Acontece isso sempre? Não, tem médico que não faz o curativo não, deixa lá para o enfermeiro. Mas de praxe, o curativo inicial, quando pega, é do médico, tá? Então, vocês vão fazer o curativo e identificar o curativo. E, por fim, vai fazer a radiografia. Por que vai fazer a radiografia? Alguém sabe falar aí? Para saber se está bem posicionado. Para saber se vai estar bem posicionado o catéter e também para ver se alguma das complicações possíveis aconteceu, né? Então, para ver se vai ter um pneumotórax, tem indícios ali que você já vê que não saiu bem como planejado, como enfisema subcutâneo é comum em pacientes que têm pneumotórax, pelo deslocamento de ar ali na pleura. Já é uma indicação de que aconteceu alguma complicação que não deveria ter acontecido, mas no raio-x você vai conseguir identificar esse pneumotórax ou outra complicação que venha acontecer, além de identificar o posicionamento do acesso, né? E se for o caso de ter um pneumotórax, você já vai ter a imagem para poder solicitar que o cirurgião vá lá avaliar e passe o dreno, se for necessário. Geralmente é necessário, tá? Pneumotórax não drenado tende a gerar mais complicações do que benefícios. Então, é um paciente que eu, como fisioterapeuta, já não vou manipular quase nada, até drenar esse paciente, porque tem risco de aumentar mais o pneumotórax, tem risco das meninas, na hora dos cuidados ali, pela mobilização, vir a aumentar também esse pneumotórax e agravar mais o quadro respiratório dele. Pode gerar complicações no débito cardíaco por conta da pressão alterada ali no pulmão. A expansibilidade do pulmão vai estar alterada e, com isso, a distensão do coração também está alterada, diminuindo aí, débito cardíaco, alterando frequência e alterações mais vasculares. Então, é uma complicação que você não tem que ter o peso na consciência de ter acontecido, porque acontece, infelizmente acontece, mas que você tem que ter a noção de que tem que ser logo resolvido, tá? Não é todo médico que sabe passar dreno torácico, tá? Geralmente cirurgião. Mas tem algumas condutas que vocês podem tomar mediante um pneumotórax ou uma suspeita de pneumotórax que pode melhorar a vida do paciente. Como? Tem médico que pega ali um gelcozinho e enfia no tórax do paciente. Normal, enfia para tentar sair o ar, até que o cirurgião passe o dreno, tá? E isso vocês podem fazer, é mais fácil de fazer, pegar um gelcro e enfiar no tórax do paciente para auxiliar nessa fuga desse ar que está lá dentro, tá? Isso vocês podem fazer e vão fazer. Mas a passagem do dreno para drenar um pneumotórax por conta de um acesso de punção, quem vai realizar vai ser o cirurgião, tá? Ah, professor, e se eu estou num lugar que não tem cirurgião? Aí o paciente é teu, né? Vocês vão ver durante a residência, acadêmicos pegam, tá? Mas é uma prática muito mais de cirurgião geral e cirurgia torácica do que do médico intensivista ou do médico de um pronto-socorro. Se você souber fazer, você pode fazer o que você quiser na medicina, né? Você é médico e pode fazer qualquer prática médica, se responsabilizando. Mas o que acontece no dia a dia? Se você achar que fez o pneumotórax ali, está com enfisema, o ideal é que você passe pelo menos o gelcro ali, para garantir que você pelo menos tentou reverter a complicação inicial, né? E até poder esperar que
alguém mais capacitado venha passar esse dreno. A passagem do gel que é simples, tá? É bem tranquilo de passar, é só enfiar o gelcrozinho ali no tórax do paciente, deixar ele posicionado, comunicar para a equipe que tu enfiou um gelcro ali, né? Para não vir nenhum desavisado e bater nessa agulha, né? Que tá lá no tórax do paciente e esperar melhorar, né? Esperar chamar o médico, o cirurgião e esperar que isso melhore o quadro do paciente até a chegada de um especialista, tá? Professor. Oi. E se caso houver um rompimento do vaso local ali e tem uma pequena hemorragia, como é que eu vou corrigir? É só com compressão? Se for simples, se estiver sangrando local ali, porque assim, romper o vaso e só tentar fazer a compressão para coagular, a maioria das vezes reverte, tá? Resolve. Tem vezes que tu fica ali uns 5, 10 minutinhos comprimindo? Tem. Tem paciente que é complicado de coagular. Pode ser que reverta, mas se você vê que na área ficou um hematoma, ficou um edema, ficou um rubor, aí você vai pedir que o cirurgião vascular venha avaliar, tá? Porque essa parte de complicações, vamos dizer que um coágulo que tenha sido gerado, ou uma laceração do acesso, da veia que fez o acesso, e precisar fazer um outro procedimento cirúrgico para passar um outro acesso, vai ser avaliado melhor por um vascular. Ele vai lá fazer um dopplerzinho local e vai ver se está tudo bem, se é só esperar melhorar aquela área que tá com algum indício de complicação, ou se ele vai querer retirar esse acesso e passar em outro lugar e fazer alguma conduta para tentar reverter a situação. Mas pode acontecer, sim, de você pegar e ficar ali ter uma laceração da veia que você pegou e não está bem posicionado o acesso e você ficar em dúvida se está bem ou não posicionado, se está ou não fluindo bem o sangue e ter que chamar um vascular para poder fazer. Vocês vão ver que isso não acontece sempre. Poucos dos casos eu vi de complicação que tem que chamar um vascular para poder fazer uma dissecção de veia por conta de uma complicação dessa. Mas pode acontecer. Um tempo desse atrás, teve um caso que gerou uma necessidade de avaliação do vascular. Por quê? Porque quando você vai passar o acesso, tem um guia, né? Um guiazinho que vai na frente. Esse guia perfurou lá, lacerou lá o vaso e não saiu mais. Ele ficou introduzido e a voltazinha do guia ficou engatada. O guia não saía. E isso foi já de madrugada. O paciente ficou a madrugada toda lá com o guia enterrado. Daí chamou o vascular fez o exame de imagem dele lá e teve que levar para o centro cirúrgico, fazer uma dissecção. Foi uma complicação cirúrgica que teve nesse paciente. Era um colega médico que não tinha tanta experiência, mas o paciente precisava desse acesso e ele tentou pegar. Ele acabou pegando em outro lugar lá, outro acesso, em outro local, e fez as medicações, e aí ele evoluiu lá que teve a complicação, ele chamou o vascular, e o vascular resolveu a situação dessa complicação anterior. Mas não é tão normal, não. Acho que nesse tempo todo aí, eu acho que no adulto, foi a complicação mais feia que eu já vi, assim, de questão de acesso. Não era muito comum, o colega também não tinha tanta experiência, mas foi revertido, tá? Não teve nenhuma complicação mais séria para o paciente, não. Só que ele precisou ir para o centro cirúrgico fazer um procedimento mais invasivo lá, mas foi solucionado pelo vascular, tá? Essa aqui é a posição ideal, tá? A Trendelenburg. Vai ser sempre feita? Se você tiver condições, sim, tá? Mas aí você tem que ver que você tem que ter uma maca que aceite isso, né? É toda maca que aceita isso? Não. Algumas macas lá do hospital, algumas camas fazem esse posicionamento, mas a maioria dessas mais antigas aí, o máximo que vai acontecer ali vai ser abaixar a cabeceira, tá? Deixar em 0 grau ali. Pode tentar até levantar um pouco a perna ali, mas assim, essa posição ideal aí, nesse grau que tem que estar, tem que ter uma maca que aceite isso, e geralmente não vai ter. Mas ali tentar deixar o mais próximo disso possível, né? Abaixar bem a cabeceira, deixar em 0 grau, ou se conseguir diminuir mais, botar na posição ideal.
Se for nas mais superiores ali, posicionar o paciente, botar o coxinho embaixo do ombro para posicionar bem, fazer o posicionamento correto para facilitar o acesso e evitar complicações, tá? Além disso, como eu falei aí, tem aqui o correto e o errado. O que tem aqui de diferente? O posicionamento do ombro, tá? Olha como ele estava aqui, fazendo uma concavidade, e aqui deixou o local do acesso mais visível, tá? Ficou mais fácil de pegar. Então, o uso do coxim facilita a apresentação da área a ser funcionada. Deve ser colocado na região intraescapular, em posição vertical, de modo que a promover a extensão do pescoço e o afastamento dos ombros. Tem gente que nem usa coxim, tá? Eles pegam aquele soro de 1000 ml, um soro grande assim, enrolam no pano e colocam embaixo, que fica mais alto ainda, fica uma posição melhor de ver. Tudo isso é prática e técnica do paciente. Esse colega que costuma fazer isso viu na residência dele de cirurgia que ficava mais fácil para ele, na adaptação dele, fazer isso. Quanto mais alto para ele ficava mais fácil de pegar. E ele faz isso até hoje. Vocês vão ver lá na prática como vai ficar mais fácil para vocês pegar esse acesso. Na prática de vocês lá da FAMED, lá da faculdade, vai ser melhor porque o paciente é um boneco, né? Então, vai estar tranquilinho, paradinho, sem nenhum movimento, mas vocês têm que ter em mente que nem sempre o paciente vai estar sedado, entubado, parado, estático ali durante o procedimento. Tem pacientes de causas não urgentes ali, que o paciente vai estar acordado, então tu tem que conversar com ele, botar no posicionamento, falar para ele ficar quieto, falar que vai ter uma furadinha, uma picadinha, que pode doer um pouco, mas que é normal, e que ele tem que tentar colaborar da melhor forma possível. É sempre que isso acontece? Não, tem paciente que na primeira picada ali, apesar da anestesia, começa a reclamar que está doendo, começa a se mexer e complica mais para vocês pegarem esse acesso e complica também, maior a chance de complicações desse paciente, por conta de um trauma na passagem do acesso, né? Mas vocês têm que tentar reverter essa situação da melhor forma possível. Professor. Oi. Quando é em criança, então, quando é criança, sedado, né? Sempre ou não? Sempre não, mas a maioria das vezes os médicos levam para o centro cirúrgico, né? Porque criança, inevitavelmente, né? Ela vai se mexer. A mãe pode tentar ajudar, se for uma criancinha maior. Porque o que acontece, até quantos anos fica uma criança na UTI pediátrica? Até 11 anos e 11 meses, tá? Quando completa 12 anos, o paciente já vai direto para a UTI adulto, tá? Mas tem crianças maiores que estão na UTI pediátrica que podem precisar de um acesso e você pode tentar conversar. É o paciente padrão da UTI pediátrica? Não. Geralmente são pacientes ali de 1, 2, 3, 5, 6 anos. Tu convencer esse paciente que vai ter que dar uma furadinha, ele ficar calmo, é bem complicado. A não ser que o paciente seja muito colaborativo, você vai ter que acabar levando para o centro cirúrgico e fazendo esse procedimento lá. Se for o caso de vascular pegar, ele já até prefere levar, porque lá já tem uma equipe de anestesia, já tem os enfermeiros do centro cirúrgico que estão acostumados a pegar, então eles acabam já levando direto e pegando esse acesso, tá? Acontece muito também do paciente que está na UTI, que vai fazer algum procedimento cirúrgico, do cirurgião já pegar o acesso central lá. Por quê? Porque ele fez o procedimento cirúrgico e ele sabe que no pós-operatório vai ter que fazer alguma medicação que necessite desse acesso venoso central. Então, como já está no centro cirúrgico, já está ali entubado, anestesiado, eles acabam já pegando direto esse acesso para evitar o trabalho dele de voltar mais tarde, né? Então, eles acabam lá, durante o procedimento cirúrgico, já acaba pegando lá, o anestesista, o cirurgião já acaba pegando, tá? Mas, sim, crianças é mais complicado e geralmente são realizados no procedimento no centro cirúrgico. Depois do posicionamento correto do paciente, da elevação da cabeceira lá entre Trendelenburg e você tem que fazer a desgermação, tá? Geralmente, clorexidina é a forma mais usada lá no hospital regional e também no municipal, mas também pode ser por iodo, que deixa essa coloração aqui mais laranjada, né? Mas geralmente é a clorexidina que o pessoal usa lá no hospital. Vai pegar e fazer a desgermação antes de colocar o campo e após colocar o campo também, tá? Higienização pessoal, lavagem das mãos,
normalmente, não é assim que é lavada as mãos lá, vai ser com a escovinha, tá? Os passos são praticamente os mesmos, mas vai usar a escovinha cirúrgica para fazer essa limpeza, porque é um procedimento mais invasivo, cirúrgico, e necessita dessa escovinha, tá? Após isso, vai colocar o capote, tá? Sempre, vocês já tiveram aula de como colocar o capote? Sim, Já a sei, lavagem professor. cirúrgica das mãos também. Ah, que bom. Então, sempre precisar de alguém para ajudar você, vai ser o enfermeiro ali que vai estar ajudando, tá? Além dos equipamentos de proteção individual, material necessário para a inserção dos catéteres venoso central inclui bolsa e equipo de soro para você fazer o teste depois, tá? E conseguir passar. Anestesia local, geralmente lidocaína. Campo estéreo, gases estéreos, bisturi, caso seja necessário, a maioria das vezes de um corte pequeno para tentar facilitar a passagem do dilatador. Além do kit de cateter central, que vai ter ali agulha, fio guia, dilatador e cateter intravenoso. Agulha e fio para fixação do cateter na pele e curativo transparente e estéreo. Esse curativo transparente e estéreo não é nossa realidade, tá? Nosso curativo é normal, gasezinhas ali em cima com os paradrapozinhos e... Esqueci o nome daquela outra fitazinha que coloca antes dos paradrapos. Micropóreo, tá? Aí você identifica tudo e faz o curativo. Esse curativo transparente aqui, só no Grey's Anatomy. Não, sacanagem. Em Belém tem, tá? Aqui que o padrão é usar a gase estéreo com o micropóreo. Aqui tá o kit completo, tá? O kit vai vir numa caixinha. No vídeo que eu vou mostrar, ele vem todo bonitinho, estéreo, numa caixinha. Você vai identificar, antes de passar, vai identificar se esse é o kit que você solicitou, tá? Se não é duplo, se não é triplo, se não é catéter de diálise, você vai pegar e identificar se é o correto e fazer a conferência se tem todos os materiais que vai ser necessário para você fazer o procedimento, tá? Faz a antisepsia tópica e a colocação dos campos estéreis, então após colocar, você vai fazer de novo a asepsia local tópica. Vai fazer anestesia com agulha fina, com solução de lidocaína, a maioria das vezes é lidocaína. Anestesiando apenas o trajeto virtual da agulha e da punção. Então, você vai anestesiar local ali onde você vai fazer a punção, tá? O campo é um pouco maior que isso aí, tá? Geralmente você vê bem a anatomia, você vai delimitar ali a área que você vai tentar fazer a punção. Lembrando que vocês têm aí 3 tentativas em cada área, tá? Às vezes o pessoal até acaba fazendo mais de 3, mas não muito mais, tá? E você tem uma área maior ali de campo para tentar achar essa veia e tentar pegar esse acesso, tá? Procede-se então com a punção, efetuando uma pressão de sucção no êmbolo da seringa, a qual está acoplada a agulha de punção, até observar o preenchimento dessa com sangue. Ou seja, você vai deixar a agulha, o êmbolo da seringa já fazendo uma pressão negativa de sucção ali, aí você vai introduzir a agulha e tentar procurar até que o sangue seja puxado para dentro da seringa, que é sinal de que você acertou o local, e então parte para os próximos passos do acesso, tá? Quais são os próximos passos? Ali a agulha vai ser introduzida na veia, conectada com a seringa, tá? Depois disso, você vai tirar de dentro da veia, retirar essa seringa e introduz o intracátil. Após isso, vai retirar a agulha, mantendo cerca de 2 a 3 centímetros da pele. E o próximo passo, que é o quarto ali, é colocar o adaptador na agulha de proteção e fixa o intracátil da pele. Essa é a forma mais fácil de colocar esse intracátil, tá? Mas tem outras técnicas, tem várias técnicas que vocês vão ver. Cada professor vai ensinar uma aí que achar melhor. Na teoria eles vão ensinar uma, na prática vocês vão ver que o cirurgião que está acompanhando vocês, ou então o médico intensivista usa outra técnica. Mas tem várias técnicas e a técnica que ele achar melhor ele vai fazer. Essa outra aqui, você vai introduzir a agulha, vai ver ali que na ponta tem um guia, esse guia é flexível, tá? No videozinho que eu vou mostrar, ele mostra que ele vai introduzindo e puxando o guia de acordo com o que ele achar certo. Ele deve sempre estar com a ponta para fora da agulha, esse guiazinho, e se você puxar demais, ele dá uma curvinha para cima, para não sair machucando quando você está introduzindo a agulha, tá?
E seguindo aí, vai retirar a agulha com cuidado, tá? Sempre que for tirar tudo que você for fazer lá é com cuidado, tanto para introduzir a agulha como para retirar a agulha tem que ser com cuidado, porque você pode fazer um estrago ali na veia que você está pegando e acabar causando uma laceração que precise de correção cirúrgica, ou então pode acabar acontecendo o que você não quer que aconteça, que é o pneumotórax, tá? Então vai retirar com cuidado e vai manter o fio guia dentro da veia, tá? Em seguida, tem gente que pega o bisturi e faz um cortezinho para facilitar a passagem do extensor. Não é obrigatório, mas a maioria das pessoas fazem, dos médicos fazem. Depois você vai introduzir pelo fio guia ali o dilatador. À medida que se introduz o catéter, deve puxar o fio guia até que esteja visível, tá? Deixa mais na beira. Esse dilatador vai acabar entrando ali dentro da veia, dilatando e permitindo a passagem do catéter, tá? Quando tiver no momento correto, o posicionamento correto, você vai introduzir o dilatador em movimentos circulares, tá? E quando tiver no posicionamento correto, você vai retirar esse dilatador e deixar o catéter dentro do vaso, tá bom? Isso parece ser difícil, mas com a prática vocês vão ver que é uma coisa bem automática. Quando você vai fazendo a técnica, uma sequência bem lógica. Você vai introduzir o guia, vai botar com a seringa, vai introduzir o guia, vai fazer o cortezinho, passar o dilatador, introduzir o catéter e ir retirando o dilatador com o catéter já dentro da veia, tá? E aqui, nesse caso, é uma jugular, tá? O posicionamento que, teoricamente, ele estaria, seria ali na veia cava superior, por ser jugular, né? E aqui ele já tá, ó, fixado pele a pele, tá? Já foi feita a fixação, só não tá com curativo ainda, porque tá demonstrando. Aqui, no caso, é um triplo, ó. 1, 2, 3 ramos de medicação. E o posicionamento correto seria mais ou menos por aqui. Como é que a gente vai ver esse posicionamento correto? No raio-x, tá? No raio-x é bem visível identificar o catéter central. Reparos mecânicos que pode acontecer. Paciente com a cabeça levemente estendida, roda-se para o lado oposto à punção, a cabeça do paciente. Para quê? Para facilitar a visualização anatômica da área que você quer fazer a punção. Dá-se preferência sempre que possível para o lado direito, pois as complicações como pneumotórax, hemotórax, quilotórax são mais frequentes após tentativas da punção do lado esquerdo. Isso é uma regra que geralmente todos usam, tá? Todos tentam de preferência do lado direito antes de tentar do lado esquerdo. É fácil de lembrar porque na nossa prática a gente fez tudo do lado direito, né? Então, lá na tentativa de vocês vão dar preferência também em fazer esse procedimento pelo lado direito. Se não for possível, posso pegar do lado esquerdo? Pode. Tentou, não conseguiu, quer tentar do lado, pode tentar. Tem um maior risco de ter complicações. Não quer dizer que vai ter, tá? Mas o risco é maior. Além disso, o caminho entre a via jugular interna direita e o átrio direito é mais discreto no lado direito, tá? Então fica mais fácil de não acontecer essa complicação. O local de referência é o triângulo de Schindloth. Eu vou mostrar para vocês ali como é formado, mas ele se forma na base da clavícula e lateralmente com as porções external e clavicular do músculo esternocleidomastoideo, tá? Do ECOM. O procedimento se inicia pela introdução da agulha um pouco acima do ápice do triângulo, com ângulo de 30 a 45 graus, em relação ao plano coronal, e em direção ao mamilo, aplicando sucção leve, tá? Essa sucção leve vai ser daquele êmbolozinho da seringa que vocês vão deixar já tracionados, tá? Para gerar essa pressão negativa e introduzir o sangue quando vocês conseguirem pegar o acesso. Esse ângulo de 30 a 45 graus é o ângulo praticado normalmente nesse acesso, tá? Aqui está o triângulo, tá? Como ele é formado, fica fácil de ver, em pacientes mais magros, forma essa tabaqueira aí, né? Forma esse buraquinho, que fica fácil de identificar. Vai ser sempre bonito assim, fácil de ver? Não, gente.
Não vai ser sempre bonito assim, tá? Pacientes mais obesos, não vai estar assim bonitinho não, anatômico, para você conseguir enxergar ali e fazer. E aí não tá bonitinho assim, o que você vai fazer? Tentar achar anatomia e tentar introduzir ali. Se não conseguir lá, tem outras áreas que você pode ter mais facilidade, tá? A punção da veia pela via anterior é feita na borda anterior do músculo do ECOM, tá? Do esternocleidomastoide. Na posição média, entre o mastoide e a clavícula, e em direção à base do triângulo com angulação de 30 graus. O que eu tô falando aqui? Porque ela tem 3 porções, né? Tem uma porção anterior, a porção posterior e a média. Vocês podem tentar pegar em todas essas porções, tá? Qual vai ser melhor? Você vai dizer. A sua prática vai dizer qual é a melhor para você, tá? Então, ali a punção da veia pela via posterior é feita na borda posterior do ECOM, no nível da união do seu terço médio com o inferior, em direção à fúrcula external, com uma angulação de 30 graus em relação à pele do paciente. E a outra opção, você vai pegar, vai ter um paciente desse jeito aí. Vai ser um paciente fácil de pegar. Você vai conseguir ver o triângulo, a anatomia do paciente para fazer? Não. E aí, você vai tentar pegar? Se tu só tiver prática nessa aí, nesse acesso, você vai tentar pegar. Mas tem opções mais fáceis com paciente desse tipo, né? Que vai ser essa outra aqui, o acesso infraclavicular e supraclavicular, tá? Tende a ser mais fácil nesses pacientes obesos ou pacientes que têm uma nasarca maior ali. Por que você tem que saber pegar mais de um lugar? Apesar de ter prática maior em um, por quê? Porque vai ter esses casos aí que não vai impossibilitar que tu pegue ali na jugular, tá? Então, você vai tentar pegar na infraclavicular e na supla, tá? Vai dizer que só pega naquele lugar, e o paciente tem ali uma queimadura, tem um edema de laringe ali, que tá pegando a traqueia, que tá tudo edemaciado ali. Você vai tentar pegar lá? Melhor evitar, né? Se for só aquele que você conseguir, você vai fazer, mas é melhor que você evite e tente os outros acessos, tá? O acesso supraclavicular, a punção na fossa supraclavicular junto à inserção da cabeça da clavícula, do músculo esternocleidomastoide, e a clavícula bem junto à desta, tá? A agulha voltada para a junção mandíbulo-esternal. A distância percorrida, geralmente, do guia e do acesso é bem menor do que a jugular. E o potencial de pneumotórax é relativamente mais alto do que a outra. Por isso que o pessoal tenta evitar mais esse acesso. Mas se não tiver jeito, se for o único acesso viável ali, você tem que tentar. Nesse caso, vai ter que ter mais cuidado, com mais delicadeza, introduzir menos o guia, por ser um trajeto menor, para tentar evitar que aconteça um pneumotórax por conta desse acesso, tá? O infraclavicular vai ser abaixo da clavícula, né? Agulha horizontalmente e profundamente, tá? Você não vai ser aquela mesma posição que você vai fazer antes, vai ser mais horizontal e mais profunda, mais interna, para tentar achar a veia. Geralmente ela tende a estar bem rente à clavícula, tá? Para quê? Para tentar evitar ao máximo esse pneumotórax. Já ser uma via menor ali, tentar introduzir menos e mais próxima à anatomia para tentar diminuir esse risco. A posição do paciente, os ombros afastados por um coxim na vertical, entre as escápulas, e o paciente desconectado momentaneamente do ventilador mecânico, se possível. Então, se o paciente estiver estável, estiver saturando bem, não for extremamente necessário que não tenha descompressão do ventilador, você vai abrir mão, fazer mão, na verdade, dessa técnica e tentar descomprimir o pulmão, desconectando o ventilador e reduzindo esse risco de fazer um pneumotórax, tá? Aqui está a referência anatômica, bem rente ali à clavícula. Posteriormente ali o músculo deltoide ou peitoral maior, vai ter esse triângulozinho aí, deltoide peitoral, que vai ser onde você vai tentar achar o acesso, tá? E como outra tentativa, uma tentativa mais segura, por ter mais facilidade em tentar
reduzir fatores de coagulação, vai ser o acesso femoral. Tende a ser um acesso mais fácil de pegar, pela posição anatômica, você tem mais facilidade ali, não tem tantos posicionamentos para fazer com o paciente, coxinha no ombro, lateral da cabeça, e tem essas facilidades de complicações, né? Então, você vai tentar pegar a femoral, vai ser na parte mais posterior da perna, né? Tem vantagens e desvantagens. Vai depender de ti, né? Da tua mão, do teu posicionamento. Tem gente que não gosta de pegar por complicações na área ali, por ser mais difícil. Se for um paciente obeso, também tende a ser mais complicado nessa área do que na infra ou na supraclavicular. Mas é uma das opções viáveis que vocês têm, tá? Tem muito paciente de diálise que usa esse acesso aí. O nefrologista gosta bastante de pegar essa femoral, principalmente pacientes que estão na UTI anestesiada, né? A gente sabe que se o paciente for um dialítico ali e for um paciente que seja extra-hospitalar, eles tentam pegar outro, pela facilidade do cuidado na casa, né, do paciente. E pelo incômodo ali na virilha do paciente, mas os pacientes que estão sedados, eles gostam bastante de pegar essa femoral, tá? Como é que vai ser feito? Localizar o pulso da artéria femoral abaixo do ligamento inguinal, tá? As veias femorais são mediais às artérias, tem esse risco ainda de você tá pensando que tá pegando a veia e tá pegando a artéria, tá? Acontece. A punção de alguns centímetros abaixo do ligamento inguinal. A angulação vai ser cerca de 45 graus em relação ao plano horizontal, até encostar no vaso. Aí você vai ter o risco de pegar a artéria? Vai ter o risco de pegar a artéria. Como é que vai identificar? Quando você fizer a tração do êmbolo ali, o tipo de sangue que vai vir ali vai ser um sangue mais vivo, mais um fluxo maior do que deveria ser. Com o tempo você vai saber identificar se pegou artéria, se pegou veia. A orientação horizontal deve ser paralela ao trajeto da artéria femoral, sempre que você for pegar. E se você identificar ali que acabou pegando uma artéria, você vai pegar, vai tirar da artéria, fazer a compressão para parar de sangrar, vai descartar o sangue que você acabou puxando ali na tua baciazinha, vai lavar a seringa com o sorinho que tiver ali na coisa e tentar novamente até conseguir pegar a femoral, tá? A veia femoral. Lembrando sempre que a gente tem aquele limite de 3 tentativas, que na prática vocês vão ver que vai ser um pouco mais. Mas vocês têm que ter ciência que pode acontecer de você estar tentando pegar uma veia e pegar uma artéria, tá? E tem que saber identificar a diferença entre um e outra. Geralmente é fácil identificar pela coloração do sangue, pelo fluxo sanguíneo que vem ali. Mas pode acontecer, tá? Complicações. Quais são as maiores complicações? Punção acidental de carótida, formação de hematomas, então você acabou puncionando a carotídea ali e fez um hematoma grande. Punção acidental de traqueia, lesão do nervo recorrente laríngeo, tá? Embolia aérea, pneumotórax, trombose, flebite, sepse, por conta de um acesso. Já pensou, gente? Por conta de pegar um acesso, o paciente evoluiu com sepse. Pode acontecer, tá? Má posicionamento do acesso, perda e embolia do catéter, lesão cardíaca pelo catéter também pode acontecer, porque você introduziu demais ali, em vez de estar na veia cava, ele acabou entrando no átrio ali no posicionamento errado e lesionou alguma coisa, e essa lesão acabou gerando uma arritmia, uma parada, não, sacanagem, mas pode acontecer, tá? Por isso que precisa do cuidado. Mas são as complicações mais comumente que acontecem. A mais comum de todas, essas aí é o pneumotórax. Tanto é que a gente vai ver mais na frente que tem a maior porcentagem. Relacionadas a fatores mecânicos, vai ser o hematoma, né? Por conta dessa punção, o pneumotórax, o hemotórax, a arritmia, correlacionada ao posicionamento impróprio do catéter também pode acontecer. E aqui a gente tem um artigozinho que identificou as principais complicações e, como já falado anteriormente, a maior incidência, em 3,5%, vai ser pacientes que apresentaram pneumotórax, sendo que desses 3%, 2% foi hemotórax
e um hidrotórax, tá? Tem diferenças no tipo de material que vai ter ali, sendo que ainda desses pacientes, 3 foram submetidos à drenagem pleural fechada, tá? Então, desses pacientes que aconteceu o pneumotórax, dos 4, 3 tiveram que fazer a drenagem, sendo que só um não foi feito, se não me engano, por conta de que não foi identificado a tempo. Então, o paciente tinha ido a óbito, foi identificado só depois, e por isso esse paciente não fez a drenagem, tá? Mas, geralmente, gente, aconteceu pneumotórax, ligar para o cirurgião, passa o gelcrozinho ali antes do tórax, para já ir facilitando e reduzindo esse ar que está ali, e já solicita que o raio-x para verificar, né, e já solicita que o cirurgião passe lá para tentar reverter essa situação, né. Eles não gostam muito não, mas tem que ir, né, fazer o quê? Então, o pneumotórax é o acúmulo de, não sei se todo mundo sabe o que é pneumotórax, né, eu acredito que muita gente saiba, mas é o acúmulo de ar entre as pleuras, tá, parietal e visceral, levando ao aumento de pressão intratorácica, com colapso do tecido pulmonar, resultando em grave anormalidade da relação ventilação-perfusão e redução da capacidade vital, do volume minuto, do retorno venoso, levando a hipóxia e aumento da chante pulmonar, ou seja, vai levar a um colapso pulmonar por conta desse acúmulo de ar entre a pleura visceral e parietal. Onde fica essa pleura? Está aqui, o pulmãozinho em vermelho, essa linha azul aqui é a pleura visceral, e a linhazinha vermelha é a pleura parietal. O ar vai se acumular aqui na cavidade pleural, aumentando a pressão aqui no pulmão, diminuindo a relação VQ, a perfusão do paciente vai ficar danificada, a expansibilidade aqui do coração vai ficar reduzida por conta dessa pressão maior aqui no pulmão. O paciente tende a ter fatores externos ali, visíveis, muitas vezes acontece o enfisema, tá? Então, você, quando passar ali, que já vê que tem um enfisema subcutâneo ali, próximo ao local da punção, é um start para tu já pensar que aconteceu alguma complicação dessa punção e o paciente está com algum tipo de pneumotórax, tá? E já tentar reverter de imediato. E aqui, sempre após o acesso, por risco de complicação e para verificar o posicionamento, pedir um raio-x, tá? O raio-x, o ideal é que seja feito beira-leito, né? Quase todos vão ser feitos beira-leito, a máquina de transporte ali o raio-x móvel. Sempre observar a qualidade do raio-x, tá? Se está bem perfundido, se está mal perfundido. E identificar o catéter, né? O que a gente vê aqui é o catéter, tá? Professor, esse aqui é o catéter? Não, esse aqui é o tubo, tá? O paciente aqui, no caso, está entubado. Então, ele está com um tubo aqui. O tubo está atravessado aqui e está parando bem aqui, ó. Carina tá logo aqui embaixo, ó. Tá bem posicionado o tubo, mas aqui nesse raio-x você está vendo o acesso, tá vendo? O acesso vem descendo, vem descendo, vem descendo e para aqui. Tá bem posicionado. O que mais que a gente vê aqui, essas linhas? O que são essas linhas? Alguém sabe dizer o que é? Algum chute? Meio ponto na prova? São aqueles marcadores? Os eletrodos. É isso mesmo. Aqui é eletrodo. O ideal... Foi mal? Como é que é? Era meio ponto. Quem é que falou aí? Zidane, meio ponto na prova aí, se precisar. Ó, aqui o ideal era que tivesse sido retirado esses eletrodos, tá? Tinha que ser retirado os eletrodos e os cabos para poder fazer o raio-x. Por quê? Poderia ser que aqui tivesse um pneumotórax gigante que os eletrodos iam atrapalhar. Ou então alguém que não tem experiência vai ver esses negócios aqui e vai pensar que é alguma complicação, tá? Esse eletrodo aqui é até bom, porque ó, tá bem mal posicionado também, né? Olha, tem uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, né? Falta os do meio e tá bem afastado, tá bem aqui na clavícula do cara. Mas esses eletrodos estariam mais por aqui próximos e estariam atrapalhando a visualização desse acesso, tá? Tirando isso, eu não vejo mais nada demais nesse raio-x. Tá tudo normal. Não dá de ver leitura aqui embaixo, mas aparentemente está normal.
Então, esse aqui é um raio-x que está bem posicionado, o acesso, o tubo, que já dá uma olhada se está bem posicionado também, e não tem nenhum indício de pneumotórax aqui. É isso, minha gente. Essas são referências. Vou só botar um vídeo para vocês rapidinho, tá? Na aula, sim, essa punção desse acesso, eu vou só botar isso aqui rápido, só para vocês verem. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vendo, gente? Sim. Tá. Só para vocês verem aqui que esse acesso pode ser guiado por vídeo, tá? Tem muita gente, muitos profissionais que gostam de pegar esse acesso pelo risco de causar pneumotórax e outra complicação. Eles gostam de pegar o acesso guiado. Então, eles pegam o ultrassom e aqui tem um acesso, ó, o guia passando e você vai fazendo ele guiado e vendo o posicionamento correto. Nesses casos aí, as pessoas nem pedem o raio-x, porque já viu ali pela imagem que está bem posicionado, entende? Não é tão comum, mas tem gente que gosta de fazer, tá? Eu vou botar o vídeo menor aqui, mas na aula que eu vou passar para vocês, tem esse vídeo maior que explica passo a passo, tá? Mas ele é 20 minutos, eu vou botar só isso aqui, que é 10 minutinhos para vocês verem, tá? Pequeno vídeo, tentarei demonstrar as relações anatômicas da veia jugular interna direita. Bom, vamos lá. Com esse pequeno vídeo, tentarei demonstrar as relações anatômicas da veia jugular interna direita e da subclávia direita. E a partir dessa demonstração, ficará mais fácil compreender a punção realizada na veia jugular interna e na subclávia direita, conforme os vídeos. Então, eu vou acrescentar aqui nesse programa as artérias e as veias. Artérias, acrescentei, veias. Vou ampliar aqui um pouco. Como as estruturas vasculares estão próximas, vamos avaliar as duas em conjunto. Teremos aqui, do lado direito, vou girar um pouco o manequim. Do lado direito, eu terei a jugular interna, lateralmente a carótida comum. De cada lado, né? Jugular interna, direita e esquerda, lateralmente. Medialmente você tem a carótida, lateralmente você tem as jugulares. Até aí seria maravilhoso. Vamos colocar aqui uma musculatura. Então, colocando a musculatura, o esternocleido vai encobrir aqui. Pronto. O esternocleidomastoide encobriu a jugular. Vou retirar aqui o esternocleido. Então, qual é o meu parâmetro anatômico na punção da veia jugular interna direita? Qual o motivo de eu puncionar a jugular interna direita ao invés da esquerda? Na aula eu vou falar sobre isso, mas o ducto torácico, ele chega na transição da jugular com a subclávia esquerda, então para evitar lesão do ducto torácico, lesão eventual. E também porque a jugular esquerda e a subclávia esquerda são mais posteriorizadas em relação à direita. Então, a técnica seria mais difícil, mas pode ser feito, sim, do lado esquerdo. Então, vamos ao lado direito. Vamos encobrir aqui a veia jugular, vou colocar a musculatura. Então, com o ramo external do músculo esternocleidomastoide e o ramo clavicular e a clavícula, forma-se um triângulo. Então, qual vai ser a minha técnica de punção? Entre o ápice desse triângulo e o terço médio desse triângulo, vou puncionar em direção ao mamilo ipsilateral, na inclinação de 30 graus. Esse paciente deve estar deitado, na posição de Trendelenburg, a 15 graus. Então aqui, quando eu tiro a musculatura, fica muito simples. É importante ter essa noção. Veja que a subclávia também poderia ser puncionada pela região supraclavicular. Mas a técnica mais adotada
essa é a punção mais fácil, porém tem mais complicações, é a infraclavicular. Você divide a clavícula em 3/3, no terço médio, em direção à fúrcula external, e vai tentar puncionar, raspando aqui, vou tirar a musculatura aqui da frente, você vai raspando aqui na borda inferior da clavícula. Borda inferior da clavícula, a artéria vai estar posteriormente, proporção que você se localiza mais lateral, a chance de lesão arterial é maior, então tenta no terço médio ou médio proximal, vai conseguir funcionar a veia subclávia. Mesmos cuidados da veia jugular, paciente em Trendelenburg, 15 graus, também pescoço virado para o outro lado, apesar de na subclávia isso não mudar muito, a posição do pescoço, ok? Eu espero que com essa exposição anatômica eu consiga melhorar o entendimento de quem vai realizar essa punção. Até o nosso vídeo da punção. Um abraço. Bem, pessoal, primeiro vamos falar sobre acesso venoso central e o material utilizado nesse acesso. Então esse vídeo vai ficar muito longo, mas O acesso vem assim, tá, gente? temos Todo organizado que será utilizada. e estéreo. Temos um fio guia que vai ser introduzido pelo orifício da agulha, que vai ser demonstrado, está em rosa. O cateter, propriamente dito. Um dilatador que está em azul lá em cima. E a agulha na cor rosa, uma lâmina de bisturi, se eventualmente você precisar abrir um pouco a pele na hora que vai usar o dilatador. Material após aberto. Temos aí a seringa, nós temos a agulha, aberta a agulha, demonstrada. E aí o fio guia, a ponta dele é maleável, aproximar, como pode notar, ponta maleável. E esse fio é introduzido após a punção na veia, introduzido pelo orifício da agulha, para que ele entre pela veia e não perfure as estruturas internas do paciente, coração, veias, etc. Importante que seja maleável a ponta. E o dilatador, que deve ser introduzido apenas uma vez. Lembrar disso, apenas uma vez. Aí o cateter, propriamente dito, vai ser introduzido depois que você colocar o dilatador. Vamos ao procedimento. Acesso venoso central da jugular interna direita, técnica de Seldinger, que é com fio guia, ok? Então o paciente vai estar em Trendelenburg, 15 graus, cabeça voltada para o lado esquerdo, vamos posicionar o lado direito. Se delimita o triângulo formado pelo ramo external do esternocleidomastoide e o ramo clavicular, como os meus dedos aí estão demonstrando. Você vai entrar na transição desse triângulo do ápice com o terço médio. E aí, eu estou palpando a carótida, pois a jugular fica lateral à artéria carótida. Eu vou entrar na transição do ápice do triângulo com o terço médio, 30 graus de angulação em direção ao mamilo ipsilateral. Neste momento eu faço anestesia local, com xilocaína ou lidocaína, né, a 2%, mesma coisa, sem vasoconstrictor, e muitas vezes eu já tento puncionar a veia que estou pretendendo realizar a punção, no caso a jugular interna. Às vezes consigo, às vezes não. Feita a anestesia, agora vamos puncionar a veia jugular, 30 graus, em direção ao mamilo ipsilateral, a região está anestesiada, foi feita a asepsia. A asepsia, consegui funcionar. Agora eu retiro a seringa, coloco o dedo para diminuir a entrada de ar pelo orifício e agora vou introduzir o fio guia. O fio guia com a sua ponta maleável, né? Recuo um pouco. Esse fio guia tem marcação a cada 10 centímetros. Coloquei. E deve haver progressão sem nenhuma resistência, ou discreta resistência. Vou progredindo a cada 10 centímetros, eu tenho uma marcação no fio guia, vou até o final, esse fio guia vai provavelmente se localizar dentro do átrio. Colocando o fio guia até o fim, esperando que eu termine essa parte do procedimento. Introduzindo o fio guia, chegou ao final, retiro
a parte que o fio guia estava envolvida e retiro a agulha. Agora eu vou colocar um dilatador pelo fio guia. Esse dilatador será introduzido somente uma vez, com o objetivo de facilitar a passagem do cateter na região. Passei o dilatador. Ok, uma única vez. Ao retirar o dilatador, eu vou comprimir, pois sangra um pouco, sim. Lembrar que é importante, é imprescindível que o coagulograma desse paciente esteja normal. É uma contraindicação. Isso na minha aula eu falo. E agora, colocar o cateter, coloco pelo fio guia, até o fio guia se exteriorizar pelo orifício de saída do cateter. E aí eu vou poder segurar, tracionar o fio guia e introduzir o cateter de forma segura. Ok, o fio guia saindo do outro lado, seguro o fio guia e introduzo o cateter até o final. Qual a localização adequada, ideal, entre o tronco venoso braquicefálico e o átrio direito? Também, né? Uma localização muito boa. Fixação com fio de nylon 3 zeros. Acoplei, se acopla ao sistema, né, com a equipo, faz o teste do refluxo, depois que você fixar, faz o teste do refluxo, tem que refluir sangue, né, quando você colocar o soro acoplado ao cateter, e depois tem que fazer uma radiografia que demonstra o cateter bem posicionado. Ok? Espero que gostem do vídeo e que ajude vocês. Um abraço. Por hoje é só, gente. Dúvidas, dívidas, Vai mandar o slide, professor? manda slide. Esse slide é pesado por conta dos vídeos. Tem que pegar comigo segunda-feira, tá? Professor, ele fala que o fio guia vai até o átrio, vai mesmo até o átrio, não tem perigo de lesão aí. O guia é maleável, né? O guia é bem maleável. Teoricamente vai até o átrio, sim. Quando você vai pegar, se for uma pessoa normal, ele vai até o átrio. E não vai machucar porque a ponta dele é bem maleável, não vai chegar a machucar, não. Tá? Mas o certo é introduzir até o final, e esse final geralmente vai até o átrio. Mas no caso, o catéter não vai até lá, não, né? Não, o cateter não vai, não. O átrio que vai. O guia que vai. Desculpa. Entendeu? Entendi, professor. Andrei ou Camila, já que vocês são chefes de turma, vê quem tá online aí, me manda uma lista, por favor. Pode ser? Beleza, então. Beleza? Gente, aí então ficou certo, né? Segunda-feira que vem a turma que não teve a prática de gasometria, ou então alguém que faltou, que queira ver, 2 da tarde lá na FAMED, tá? E quinta-feira vocês estão dispensados. Oi. Tá devendo os exercícios de gasometria pra gente. Quem é que tá falando? A Dani. A Dani é a motorista ruim, é? Não, é a boa. Ah. Rapaz, um dia desse eu vi um vídeo no Reels do Instagram que eu lembrei de ti, ó. Ou o próprio. Do motorista. Eu é vou separar, sério? vou separar as gasometrias e vou mandar para vocês, tá? Tá bom, obrigada. E... Oi. A prática de gasometria vai ser na segunda, certo? Da turma que faltou, sim. Segunda-feira, tá? Aí 2 da tarde lá na... Eu acho que é a sala 2, mas eu vou falar com a Keila. Acho que é a Keila, a responsável lá. E vou marcar para segunda. Aí quinta-feira vocês estão dispensados, tá? E segunda-feira a gente repõe essa aula dessa segunda passada, do feriado. Aí na terça-feira a gente se encontra pro seminário, certo? Certinho, professor. Vocês só confirmam comigo lá, por favor, o horário, se vocês vão ter a tutoria lá de vocês, com o professor, que horas vai ser, tá? Pra gente marcar nossa aula, tá bom?